que eu faria se eu estivesse começando um negócio do zero? Graças a Deus eu não tô, mas pode ser que você esteja. E eu queria começar essa nossa aula de hoje falando o seguinte, que eu vi uma frase que falava assim: a Boca Rosa não embala os produtos dela, mas é ela quem cria os conteúdos. A Carla Cimede não fabrica os remédios, mas é ela quem cria os conteúdos. Você pode delegar muita coisa, mas no fim do dia, a cara do seu negócio é você. Essa frase, ela justifica muito sobre aquilo que eu falo da importância da gente ser a cara do nosso negócio, da gente ser a influenciadora do nosso próprio negócio. Às vezes a gente quer delegar para uma influenciadora, às vezes a gente quer delegar para uma agência de marketing, a gente quer delegar para alguém aquilo que não pode ser delegado. E existem outras inúmeras coisas que a gente pode delegar e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Mas quando a gente fala sobre construção de uma marca, quando a gente começa a construir o nosso negócio, primeiro a gente precisa começar entendendo que nós somos um negócio. E é aqui que a gente vira a chavinha, vira a mentalidade mesmo. Porque muitas pessoas começam a empreender por uma necessidade, começam a empreender porque precisam ganhar algum dinheiro ou saem da faculdade e descobrem que no final das contas ela não se tornou uma dentista, ela se tornou uma empresária. Então a gente precisa aprender muita coisa na marra sobre gestão de marca, sobre negócio, sobre finanças. Então a gente fica muito perdido muitas vezes quando a gente vai começar algo novo, né? E quando a gente fala sobre construção de marca, a primeira coisa é a gente se visualizar como uma empresária. Não só como alguém que tem um negócio, mas como alguém que vive esse negócio e que sabe, que olha para todos os pilares desse negócio. Então eu quero trazer vários pontos que eu considero que são importantes para você se você estiver começando uma marca, mas não só isso, para você que já tem uma marca, mas você percebeu que está estagnada, percebeu que as coisas estão sempre iguais, percebeu que não está mais evoluindo, percebeu que as coisas não estão indo tão bem como você gostaria. Então a gente precisa recapitular muitas vezes algumas coisas que a gente vem fazendo no nosso negócio para que a gente consiga chegar nos resultados que a gente tanto imagina. Então a primeira coisa, se eu tivesse começando o meu negócio, é a gente olhar para a nossa gestão. E quando a gente fala sobre gestão, é a gente ter espaço na nossa agenda para ter momentos para gerir o nosso negócio. A gente vive sobrecarregada, vive cheia de demandas operacionais e muitas vezes a gente não tira um tempo da nossa agenda para olhar para a nossa gestão. Quando a gente fala de gestão, é olhar para todos os pilares do nosso negócio, para os setores do nosso negócio. As grandes empresas têm, né? Setor financeiro, comercial, de produto, marketing. Por que a gente não tem? Nós ainda não temos, podemos não ter grandes negócios ou empresas com vários colaboradores ajudando nas frentes do nosso negócio, mas a gente deve sim separar tudo isso, separar em setores e olhar para o nosso momento de gestão para isso. Então hoje eu vou olhar para o financeiro. Quais são os indicadores financeiros que eu vou avaliar? Como é que está a minha saúde financeira? Onde é que eu posso reduzir custos? Onde é que eu posso investir o meu dinheiro? Ou também a parte de investimento mínimo, porque a gente precisa olhar também para onde a gente vai investir para a gente crescer, onde eu posso reinvestir. Então, olhar para as finanças é muito além de olhar para as nossas despesas e receitas, mas é a gente olhar exatamente onde é que estão indo, para onde é que está indo o nosso dinheiro e onde está vindo o nosso dinheiro, como está vindo o nosso dinheiro, como a gente pode aumentar as nossas receitas, melhorar as nossas receitas. Além disso, a gente precisa olhar também para os nossos processos comerciais. Como é que a gente vai atrair clientes? Como é que a gente vai fazer o atendimento de novos clientes? Como é que a gente vai prospectar? Que ambientes a gente precisa estar para prospectar? Que tipo de conteúdo a gente vai fazer para prospectar cada vez mais? Quando a gente fala de redes sociais, de marketing, é a gente compreender onde é que vão estar as nossas ações de marketing, que tipo de conteúdo a gente vai realizar, que tipo de ação mesmo de marketing a gente pode fazer. É um evento? É uma ação específica? É uma campanha? Eu preciso foto? Eu preciso vídeo? O que eu preciso realizar? Entende que quando você começa a olhar para cada um dos setores do teu negócio, fica mais claro para você entender onde é que você vai colocar as suas ações, onde é que você vai investir, como você vai investir, em que momento você vai investir? Então, a primeira coisa é a gente ter um espaço, um momento na nossa agenda para gerir o nosso negócio, para não deixar as coisas irem acontecendo, mas que a gente possa ir avaliando isso tudo. Eu tenho uma consultora financeira que uma vez me disse o seguinte, que análise financeira, que planilha financeira, a gente não preenche uma vez por mês.
a gente preenche uma vez por semana. Porque não dá pra gente chegar lá no primeiro dia do mês seguinte percebendo que a gente gastou demais nesse mês, percebendo que as nossas despesas foram muito maiores do que a gente deveria ter tido. Então, o ideal é que você acompanhe semana a semana, para que durante essas semanas você consiga entender. Na próxima semana, eu posso gastar menos? Onde é que eu posso gastar menos? Eu ainda posso gastar? Eu ainda tenho dinheiro para gastar? Eu ainda posso fazer algum tipo de investimento? Então, a gente não deve fazer a nossa gestão só no primeiro dia útil do ano e no último dia onde a gente vai fazer o nosso planejamento estratégico. Mas isso precisa ser rotina, precisa ser um hábito. Quando a gente fala de hábitos, a gente também precisa falar sobre processos. Então, se você está começando a tua marca agora, eu faria esse processo extremamente. Então, se você está começando a tua marca agora, eu colocaria muita energia em desenhar todos os processos do teu negócio, todos mesmo, para que você consiga depois, lá na frente, delegar. Porque se a gente não sabe quais são os processos que a gente precisa conduzir, se a gente não sabe o que precisa ser feito, como é que a gente vai delegar? Muitas vezes você contrata pessoas e você não sabe nem o que dizer. Você diz para ela que é melhor você fazer, porque até ensinar vai tomar muito tempo, e aí você desiste. E você não cresce. Quando você não delega, você não cresce. Então a gente precisa desenhar os nossos processos. Então, quando um cliente chega, qual é o processo que a gente segue, qual é a mensagem que ele recebe, qual é o caminho que ele trilha, quais são as coisas importantes que a gente precisa fazer antes. O meu cliente assina um contrato, qual é o processo para ele assinar o contrato? Escreva, descreva o máximo possível de todos os processos, inclusive os processos de atendimento. Como é que você atende o teu cliente? Como é que é o processo de experiência da tua marca? Como é que você gere também a experiência de marca? Tem sempre café? Não tem? O que você oferta? O que você oferece para as pessoas quando elas chegam até a sua clínica, o seu consultório, o seu negócio, o seu escritório? Então a gente precisa ter os nossos processos bem desenhados e bem definidos para que a gente consiga também fazer uma boa gestão. Porque se a gente tem todos os processos bem amarrados, a gente fica com mais tempo livre, mais tempo disponível para olhar para a gestão, para olhar para as coisas que são estratégicas. Se a gente vai apagando incêndio, um dia faz de um jeito, outro dia faz de outro, não tem uma mensagem padrão, não funciona. Se você trabalha com horário marcado, por exemplo, qual é o teu processo de confirmação de horário? Quantos dias antes você manda a mensagem para o seu cliente? Você manda uma mensagem de confirmação do horário? Qual é o processo que você segue em caso de remarcação? Se o cliente não for, qual é o processo que você segue? Se o cliente foi, qual é o processo de pós-atendimento? Então essas duas seriam as primeiras coisas que eu faria. Só que aí que está o grande problema. A primeira coisa que você faz quando você abre um negócio, normalmente, é abrir um Instagram. Abrir um Instagram, começar a publicar, começar a construir os conteúdos e tentar vender ao máximo possível. E eu acho que sim, tá certo, a gente não espera as condições ideais para começar. Mas a gente precisa também olhar para a nossa parte de gestão antes da parte de comunicação. Porque isso também interfere na nossa comunicação, interfere na maneira como as pessoas nos enxergam, na maneira como elas veem a nossa seriedade, o nosso comprometimento, elas percebem também o nosso valor agregado. Então, tudo isso impacta também nas nossas ações de marca, nas nossas ações de marketing. E é por isso que todo esse processo de gestão e todo o nosso fluxo de trabalho precisa estar muito bem estruturado. E tá tudo bem se mudar, porque eu acho que as coisas não são 100% imutáveis, né? A gente deve sim mudar, melhorar os nossos processos, reavaliar isso tudo, olhar para os indicadores e compreender onde que a gente pode se aperfeiçoar. Mas o objetivo é que você valide eles antes de sair trocando e antes de sair inserindo outras coisas, porque as coisas começam a fazer sentido depois que elas começam a ser aplicadas.